Não é nada legal você ser exercido toda hora na venda de put. Muitas vezes o trader até tem o capital para comprar a ação, mas ser exercido incorre em taxas de exercício, corretagem e às vezes muita dor de cabeça. E para você fugir desse problema, nesse vídeo eu vou te ensinar técnicas para você aprender como vender put na hora certa. Ou seja, nesse vídeo você vai reduzir o seu risco de entrar numa venda de put na hora errada e, consequentemente, ser menos exercido nas suas vendas de put. Vamos falar também sobre prêmio, o que compensa você estar armando a sua venda de put, alinhando ela da forma correta. Então, se você quer melhorar seus resultados na venda de put, me segue até o final desse vídeo. Vamos embora! Fala, amigo trader, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira, fundador da comunidade dos traders aí. Você tem um método validado, suporte individualizado e aulas ao vivo toda semana. O link está na descrição. Nesse vídeo, então, vamos entrar em detalhes sobre estratégia de geração de renda. Ou seja, você fazer vendas de opções. Seja você fazer venda de put, venda de call, strangle vendido. Essas estratégias que você adianta crédito são estratégias que já colocam dinheiro no seu bolso no dia seguinte. Então, adiantar crédito é muito bom. Porém, você, como vendedor de put, você precisa saber que você fica com uma obrigação na mão. Você adianta esse crédito da operação, mas você fica com obrigação na sua mão. Mas que obrigação é essa? Por exemplo, quando você faz o seguro do seu automóvel, né? Você paga um prêmio para a seguradora e a seguradora tem a obrigação de pagar a tabela FIP do seu carro caso você bata ele e dê um PT, não é verdade? Então a seguradora ela adianta esse prêmio, isso que é importante você se ligar, mas ela fica com a sua obrigação, tá? Então você, como comprador do seguro, você se protege, não é o caso da venda de put. Agora, sendo a seguradora, nesse caso sim, você é o vendedor da put, você vende o seguro, beleza? Agora imagine que na sua seguradora os carros batessem todo dia, toda hora. Ia dar problema para sua seguradora, não é verdade? Nas ações é a mesma coisa. Quando você faz uma venda de put, você não quer que toda vez que você faça ali uma venda de put, ela seja exercida, ou seja, você seja obrigado a comprar aquela ação, você tá entendendo? Para você minimizar esse risco, fazer uma boa gestão patrimonial, você precisa fazer a venda de put na hora certa. Esse que é o intuito desse vídeo, te ajudar a encontrar esse ponto para que você faça vendas de put com muito mais segurança. E nesse vídeo especificamente, eu vou te ensinar técnicas para você fazer venda de put fora do dinheiro, ou seja, out of the money, beleza? Mas antes da gente falar disso, eu queria que você soubesse que nada que eu falo aqui no meu canal é recomendação de compra, de venda. Eu dou esses estudos de caso, que é esse que eu vou dar aqui na sequência, meramente ilustrativo, para que você entenda de forma educacional, ok? Então, por exemplo, você quer fazer uma venda de put na VEG3, tá bom? A VEG3 agora está R$ 37,00. Você vê ali uma oportunidade, você fez os fundamentos, você fez o valuation, você olhou o gráfico e você decidiu vender uma put, tá? Por exemplo, você vendendo uma put nos R$ 35,00, você tem a condição de VEG3, caso o VEG3 continue caindo dos 37, 36,5, 36 até os 35, então você ganha dinheiro nessa operação. E isso sem contar o prêmio que você já vai estar adiantando, né? Vamos supor que você colete aí R$1, por exemplo. Então esses seus 35, na verdade, seu break-even vira 34. Então você acaba criando uma boa região de lucro em que você ganha dinheiro mesmo se a VEG3 cair um bocado. Então você vender put fora do dinheiro te dá uma maior tranquilidade, porque faz você comprar, caso tenha que comprar num preço ainda mais barato, porém o seu prêmio é menor. Para quem está começando, pode ser seguro caso você tenha a cobertura, caso você tenha o notional. Mas o que é ser exercido? Vamos supor que você tenha feito essa venda de put que eu te falei aos R$ 35,00. E a VEG, por algum, né, acontece um tarifaço maior ainda dos Estados Unidos em cima do Brasil, o Lula não consegue desenrolar lá com o Trump, né? E acontece então que a VEG3 cai lá para os R$ 33,00. Bom, poxa, você estava 37 no momento que você vendeu a put nos 35. E lá no vencimento, antes do vencimento, ela vai para R$ 33,00. Então, poxa, aquela put que você vendeu a R$1 vai estar valendo agora no mínimo R$ 2,00. E como essa sua put ela ganhou valor intrínseco, ou seja, ela entrou para dentro do dinheiro, então você corre o risco de ser exercido no vencimento se você não rolar a sua posição. E se você não souber ainda o que fazer, incorre em taxa de exercício, você pode ficar negativado caso você não tenha o notional. Porque você vai ser obrigado a comprar a VEG3 nos 35 e ela está agora nos 33. Então quem comprou o seguro para se proteger vai compensar para essa pessoa exercer esse seguro, entendeu? E você, como vendedor dessa put, você será exercido muito provavelmente.
facilmente. Mas a pergunta que fica é a seguinte: você vê problema, nesse caso, em VEG3, de comprar VEG3 a R$35, ou isso não é um problema para você? Então é essa a pergunta que você tem que fazer. Você acha que você está fazendo a sua venda de put na hora certa, no ativo certo, no preço certo? Se você não sabe responder nenhuma dessas 3 perguntas, então com certeza você está fazendo venda de put às cegas. E a maioria acaba fazendo isso, né? Vendendo put no topo, não é nem no fundo, né? Que a gente falou agora há pouco. Acaba vendendo na empolgação, né? De que você vê que o ativo está subindo cada vez mais. Aí você vai vendendo, vai dando certo, até que chega uma hora que a ação ela despenca e você não sabe o que fazer. Aí você é pego de calça arriada. Muita gente comete esse erro, principalmente os iniciantes no mercado de opções. Você tem que ficar muito antenado para você antecipar esses movimentos de queda e poder botar o dinheiro com segurança no seu bolso. E a verdade é que tem muitos portais falando bem de determinadas ações, isso gera uma demanda ali no mercado, a mídia é muito poderosa, né? Existe também o viés da confirmação. Eu já olhava uma ação, já estava querendo, né, vender uma put dela ou comprar ela e ainda falam sobre ela, então e tudo isso fica alinhado, né? Igual as questões ideológicas de esquerda e direita, né? A gente não quer ouvir o diferente, a gente quer que confirmem o que a gente já sabe. Isso é válido para as ações também. Também acontece muito o medo de perder a oportunidade, o fear of missing out. Todo mundo está entrando, todo mundo está comprando, todo mundo está vendendo put e você sente que está ficando para trás. Só que você entrar na hora que todo mundo está fazendo uma compra de uma ação, todo mundo está vendendo put, pode não ser a hora mais segura para você estar operando, ok? Então, mesmo que se aplica para as ações, quando você vai comprar uma ação, se aplica também para você vender put. Por que não, né? Você tem que estar unindo o seu bom senso de como é que o mercado funciona e poder antecipar os fundos. E é isso que eu vou te ensinar a partir de agora. Como evitar para ser exercido, então, na sua venda de put? Que técnicas você consegue utilizar para você vender a put na hora correta, num prêmio correto? É isso que eu vou compartilhar com você a partir de agora. Primeiro ponto, fazer a seleção correta do ativo. Não adianta você fazer a venda de put no ativo que você não confia, que você não se vê mantendo ele para longo prazo. Você já fez o estudo lucro por ação? O que é lucro por ação, Felipe? Então você não sabe quanto que a empresa está lucrando ao longo do tempo. Pelo menos veja o LPA. O LPA está crescendo, o lucro por ação está crescendo. Isso é importantíssimo. Outra coisa, se a empresa ela tem dívida, a dívida está elevada, como é que está o cenário de juros? Será que o cenário de juros pode impactar negativamente essa ação? Ou essa ação ela não tem dívida, isso não é um problema para ela? Então você tem que estar pensando sempre assim. Eu manteria essa ação para longo prazo? Essa é uma boa empresa? Tem qualitativo? Esse passo é fundamental. Não tem como você fazer a venda de put, por exemplo, de uma ação que você não confia. Vou dar um exemplo aqui, opinião minha. Eu jamais faria uma venda de put de Pets 3, por exemplo, negócio de ação do cachorrinho. Ou mesmo também não faria venda de put de OIBR3, né? Nem tem opções, se eu me engano, OIBR3. Mas eu não faria desse tipo de segmento. Azul, por exemplo, também, no segmento de aviação, que tem a margem líquida pequenininho. Todos os investidores sabem que é um negócio complicado para acionista. Então você precisa ter uma orientação de que tipos de companhias, por exemplo, pagadoras de dividendo, se alinham muito bem nessa categoria de você vender put com mais segurança, empresas sólidas que têm um crescimento histórico bom. Então a seleção do ativo objeto é fundamental e, é claro, tem que ter liquidez. Você tem que conseguir comprar e vender essas opções. No caso, vender e comprar, para você conseguir até fazer os manejos, ok? Segunda dica, você justamente fazer venda de put e strikes fora do dinheiro, ou seja, out of the money. Se você vende na linha do dinheiro, você corre o risco de ser exercido mais vezes, tá bom? Então quando você vende fora do dinheiro, ou seja, igual eu te dei o exemplo, VEG a 37, você vender a 35, te coloca fora do dinheiro, mas nem tanto. Você consegue um prêmio ok até, né, ali no Delta 30, por exemplo, você consegue um melhor dos mundos, na minha opinião pessoal, tá? Então o strike fora do dinheiro vai te dar menos exercícios, porque vai estar mais abaixo do preço atual, né, e consequentemente a sua taxa de sucesso é maior. Outra coisa é você olhar o vencimento da sua put que você está vendendo. Se você for vender um contrato semanal, já se prepare para ser exercido com mais frequência. Tenha contra uma corretora que sua taxa de exercício é pequeno. Já esteja esperando por isso, já esteja com o seu capital ali alocado numa liquidez diária. Você tem que ter um fluxo de caixa ali que você já sabe lidar com isso. Por isso que venda de opções semanais acaba sendo um próximo passo. Você tem que ter experiência para estar fazendo isso. Agora, o vencimento mensal, vencimento de 2 meses, 3 meses, você vai ser exercido na maioria dos casos, se você não for exercido antes no caso das opções americanas, né? Mas a maioria das vezes você vai ser exercido só no vencimento daqui a meses. Então, por mais que entre dentro do dinheiro, só quando for pagar dividendo é que
que acaba, na prática, você sendo exercido antecipadamente. Então, vencimento mais longo dá para você mais tranquilidade, você ser exercido menos vezes nas vendas de put. Quarta dica, você tem que olhar a tendência primária de alta, cara. Não adianta você vender put sem você saber o que está acontecendo com o gráfico. Senão você pode estar fazendo venda de put numa ação que está caindo, né? Você vai querer pegar a faca caindo com o dedo, pode ser que você, né, corte os dedos, decepe seus dedos, né? Então, você tem que esperar no mínimo um comportamento gráfico razoável ali. Espera uma correção, analisa com calma, nada de afobação, vai subir tudo. Geralmente o mercado não mexe de tudo pro nada, você tá entendendo? Geralmente tem ali um tempo que se a ação caiu muito, por exemplo, igual recentemente o Banco do Brasil, né? No caso, o 2025 inteiro caiu quase, só recentemente começou a ganhar alguma vida. Ela caiu forte durante os meses e ficou meio lateral ali embaixo. Aí quando a ação tá assim, né? Aí você tem que estar começando a olhar. Você não pode pegar a faca caindo, você não saber o desenho gráfico, o que está acontecendo. No caso, a tendência primária é de alta ou não. Você tem que observar isso. Se a tendência primária é de alta e fez uma correção, vou te mostrar no gráfico daqui a pouquinho, então você tem mais segurança de estar fazendo sua venda de put. Quinta dica é justamente você esperar uma correção. Você detectou essa tendência primária de alta no semanal, a ação ela sobe, ela cresce, ela ganha valor ao longo do tempo e você vai aguardar, ou seja, esperar, aguardar, paciência. Não fica na afobação de querer a todo momento você achar que você está perdendo tempo, rentabilidade, oportunidade. Calma, o trading e o investimento no geral é dos pacientes, das pessoas pacientes. Se não tiver oportunidade aqui, amplie seu radar para que você encontre outras oportunidades para outros lados também, porque às vezes tem uma ação que está no melhor momento para você fazer venda de put do que essa que você está insistindo e, né, no viés da confirmação, como a gente falou agora há pouco no vídeo, né? No TradingView você consegue fazer um filtro bem fácil aqui para você encontrar boas candidatas, né? Então no mercado brasileiro você consegue estar colocando as empresas do índice Bovespa, tá bom? Que compõem o índice. E você consegue estar vendo aqui também as empresas que caíram recentemente. Então você coloca um novo filtro aqui, um índice de força relativo, tá bom? De forma que você tenha aí mais tranquilidade. Então, ó, índice de força relativo mostra para você aqui, né, 14 dias, um dia, e você coloca um filtro, tá bom? Colocou o filtro do IFR, agora você bota aqui, ó, você quer que as ações estejam sobrevendidas, né? Então você está buscando 40 e abaixo, ou seja, as ações elas estão sobrevendidas, estão caindo bastante, né? Então você consegue colocar esse filtro para você encontrar ações que estão nessa correção, que eu tô falando agora há pouco, e empresas que tem que passar no seu qualitativo, né? Aí aqui você consegue ver algumas candidatas, você deve abrir o gráfico delas para você ver como é que tá a situação. Por exemplo, Ipera, será que Ipera é interessante? Não é? Então aqui aparecem algumas candidatas, Ambev, Hapvida, MBRF, e aí cabe a você olhar como é que tá a situação dessas empresas graficamente falando, né? Colocando aí, por exemplo, MBRF, que é uma fusão entre a Marfrig e a BRF, né? Por isso tem esse nome aí. Então você tem que olhar, ela tá na tendência primária dela o quê? De alta? Sim, tá na tendência primária de alta. Ela completou uma correção? Ela completou uma correção. Então você tem que estar buscando essas confluências de fatores, né? Entre tendência primária, correção, e você vê se a ação ela tem de fato opções para você estar operando e tem que passar no seu qualitativo. Lembrando que é só uma sugestão, não é uma recomendação. Eu estou te ensinando como você, educacionalmente, olhar ativos que fazem mais sentido você fazer venda de put. Tudo que eu falei aqui é probabilidade, é estudo, é chance maior de. Não existe certeza no mercado de opções, nem no mercado de ações. Mas quando você tem maior probabilidade, cara, pode acreditar que sucessivas vezes você acaba tendo muito mais sucesso que a maioria. E como diria o filósofo, renda variável varia. Você pode muito bem vender put de uma ação ruim e você não ser exercido e essa ação subir, ou você pode vender put de uma ação boa e você ser exercido várias vezes porque você pode ter entrado na hora errada ou porque a ação decidiu cair. Então você tem que entender que você tem que seguir essa disciplina, você tem que se manter no game, você não pode estar pecando e em qualquer oportunidade você já mudar de ideia. Você seguindo essa receitinha, essas 5 dicas que eu te dei aqui, você vai aumentar muito a sua chance de não ser exercido, de você manter o prêmio na sua venda de put e estar acumulando esses prêmios e poder utilizar os dividendos como você quiser. Então agora você já sabe identificar ações potencial para você fazer venda de put. Falamos aqui de qualitativo, falamos de fundamentos, falamos de gráfico também, ou seja, para montar novas posições. E você também tem capacidade agora de olhar para suas posições de venda de put e pensar, caramba, será que eu estou fazendo da maneira correta? Será que os ativos que eu estou fazendo têm qualitativo, têm o quantitativo, são empresas boas, sem dívida? Ou eu estou entrando a galega aqui só caçando o prêmio, né? Então faça essa análise para você ter um resultado mais constante na bolsa de valores e poder fazer a venda de put realmente ser uma ferramenta geradora de caixa para você. E se eu te ajudei de alguma maneira, dá um like aqui nesse
esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal para você ter cada vez mais esses conteúdos raiz, como você operar de forma efetiva na Bolsa de Valores e ganhar dinheiro, que é isso que todos nós queremos, não é verdade? Grande abraço, que foi Felipe Figueira, valeu!